Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos a esta sala da Sociedade Teosófica no Brasil. Hoje, dia 10/10/2024, temos encontro com a live Karma, Dharma e Reencarnação. Estamos estudando o livro O Espaço, o Tempo e o Eu, de E. Norman Pearson. Hoje, o facilitador da nossa live será o nosso querido irmão Marcos Queiroz. Sendo assim, eu passo a palavra para você, Marcos. Pode abrir o seu microfone e dar início aos nossos trabalhos de hoje. Se você quiser iniciar com uma breve meditação, por favor, fique à vontade. Obrigado, Jô. É com muito prazer que eu estou aqui novamente com esse trabalho e com um tema assim também muito interessante que eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Então vamos respirar fundo e se concentrar agora para a gente preparar a mente, preparar a nossa consciência, sintonizando através da respiração, através do nosso sentido de direcionamento dos nossos pensamentos para que eles se tranquilizem e a gente possa criar um canal mais elevado, tendo acesso a condições mais sutis do nosso eu verdadeiro e que possamos, neste instante, criar uma atmosfera em nossa aura, em nossas formas de pensamento, para que favoreça o nosso aprendizado, nossa troca de experiências, o nosso entendimento das realidades mais profundas do ser, da nossa essência, do nosso eu verdadeiro, e que sejamos assim aquele que possa estar presente nas realidades mais profundas, não estando sempre concentrados nas realidades mais densas, que busquemos agora a inspiração possível para galgarmos condições as mais favoráveis para a nossa evolução espiritual. Vamos voltando aos pouquinhos para essa nossa realidade novamente, para que a gente possa continuar o nosso trabalho. Respirem fundo e vamos lá. Bom, gente, é, vamos dar início agora então ao trabalho, né? Eu vou compartilhar aqui a tela, né? É, deixa eu ver aqui. Acho que se eu compartilhar a tela inteira fica melhor, né? Já está compartilhando aí? Não, agora sim. Ah, pronto. Então, esse é o slide inicial, né? Bom, eu quis fazer uma coisa assim interessante nesse trabalho de hoje, que é assim, eu não consigo colocar num lugar que não apareça nada, bom, que não cubra nada aqui. Bom, eu tentei, de certa forma, fazer aquilo que a gente encontra na maioria das séries, né? Séries de TV, que é anteriormente, né? Naquela série, quer dizer, anteriormente em Karma, Dharma e Reencarnação. A gente vai fazer só uma breve informação aqui para vocês de algo que é, aconteceu no encontro da semana passada, que não fui eu, mas que é um assunto que está bem diretamente relacionado um com o outro. Então, no anterior, nós tivemos a involução da vida e da forma, e agora nós vamos falar da evolução da vida e da forma. Então, eu queria só falar para vocês que esse é um tema que faz com que a gente reflita o que é que seria essa ideia teosófica de vida e forma, né? E no capítulo anterior,
a gente se aproxima muito dessa questão, entendendo que existe um movimento de descendência e ascendência, né? Que é como está se utilizando hoje mais, né, a informação, mais do que involução e evolução, apesar de a gente entender que quando é colocado dentro nos livros de teosofia, involução e evolução, sempre há uma explicação muito didática, muito coerente para que a gente entenda que se trata de um processo de praticamente de criação ou emanação e depois criação e depois um crescimento para o retorno, né, à nossa origem. E isso fica claro para a gente, né, em alguns aspectos, e a gente passa a entender também um pouco mais no capítulo anterior, que vida e forma não são duas coisas completamente diferentes, são, como em muitos aspectos que a gente encontra na dualidade, na verdade, são duas faces de uma mesma moeda, porque, de certa forma, a gente tem aqui uma coexistência, e, portanto, quando a gente tem uma coexistência no mundo, tudo evolui no mundo, então a gente tem uma coevolução. Então, por isso que o que está acontecendo aqui é uma coevolução que passa por um estágio de nascimento a partir de uma essência. Então, quando a gente se manifesta, quando nós somos emanados do Logos, de alguma forma a gente passa a ter uma manifestação mais densa, mais física, que é a que nós vemos, mas que não é a realidade completa de nosso ser integral, né? Porque o que nós vemos do corpo humano, do corpo físico, é apenas a aparência física, a aparência externa, mas todas as condições psicológicas, mentais, emocionais e vivenciais no nível mais sutil, que a gente pode chamar de intuicional, e outras mais que a gente nem pode nomear, porque a gente não sabe que correspondente poderia ser, como poderíamos chamar, todos esses elementos fazem parte desse ser que se estrutura de uma maneira que vem de lá da essência e depois vai se manifestando em condições cada vez mais densas, até a gente chegar no último estágio, no estágio mais denso de existência, de vivência, que é o mundo físico, né? Então, por isso que existe essa ilustração aqui, que mostra os mundos interpenetrados. Isso aqui é uma ilustração do livro que a gente refez o desenho, de certa forma, tentou melhorar um pouquinho Na verdade, o trabalho que eu fiz aqui foi meio que pegar o livro original em inglês, né? Que a gente tem aqui, pegar as ilustrações do original em inglês, que elas estão um pouco melhores do que as do livro publicado pela editora Teosófica há muito tempo atrás, numa época em que a editoração ainda estava começando a trabalhar, e aí tinha algumas dificuldades. E aí a gente refez essa ilustração, mas vocês podem ver aqui que a gente encontra os planos, né, átmico, búdico, mental, em sua subdivisão, considerando os princípios, né, e corpos, no caso. Aí temos aqui o abstrato, o concreto, que é o mental superior, o mental inferior. Aqui o astral e o físico, que também tem uma subdivisão como etérico e denso, mas aqui não está explicitado isso. Mas só para que a gente perceba que é importante essa divisão aqui do mental mais do que a do físico nesse momento, porque o que está sendo mostrado aqui, que nesse processo de descendência, né, que até eu quero chamar a atenção de que na linguagem atual da física, que tem até um autor que muitos devem conhecer, que é Amit Goswami, ele dá um nome para isso bem interessante. Ele chama isso de como é? Ele chama de causação descendente, né? Mostrando que é uma realidade que vem do mais sutil para o menos sutil. Então, esse é um movimento que ocorre das várias ondas de vida que vão passando por estágios cada vez mais densos para que a gente alcance esse reino, o reino mais, digamos assim, que estaria no último estágio dessa descendência, que é o mineral. Então, a gente tem aqui o cristal logo abaixo e acima a célula como um representante, de certa forma, do aspecto vital dentro de uma perspectiva de vida mais comum, dentro da ciência comum, dentro da ciência hegemônica, ou poderíamos dizer também da ciência convencional, né? Então, aqui teríamos o protoplasma e a célula como unidades de uma vida que poderíamos chamar de vida vegetal e animal, mas eu chamo a atenção disso quando eu digo que é dentro da ciência hegemônica, dentro da ciência comum, porque
dentro de uma ciência oculta, dentro da ciência esotérica, existe vida desde antes, né? A gente já pode dizer que existe vida desde o mineral, no sentido de entender que ali existe a essência, né, o princípio vital que está ali presente, que vai passar por um processo também de ascensão ali. Então, se a gente percebe que existe aí uma evolução que está acontecendo, ainda que seja uma evolução paralela acontecendo entre vida e forma, essa é uma coevolução que está acontecendo passo a passo juntas, né? E aí, nesse processo de subida novamente, que poderíamos chamar de causação ascendente dentro da perspectiva lá do âmbito cosmológico, mas que a gente entende aqui como uma perspectiva de evolução, né, do entendimento da evolução no sentido mais convencional, a gente vai entender aqui que a gente vai passar por vários reinos até chegar ao humano e depois o super-humano, e sabe-se lá quais os níveis que estariam pela frente, passando por adepto, por um ser supra-humano, né, que estaria num estágio mais evoluído do que o que nós estamos agora. Bom, mas nós vamos aqui passar por um percurso que é dos textos do livro mesmo, né? Então, eu trouxe aqui essa primeira parte que a gente vai já falar do livro, né? Um trecho que diz o seguinte: o primeiro sinal de vida conhecido foi a aparição de alga verde azulada, né? A microscópica planta de vida que apareceu na superfície dos úmidos charcos e ao longo das margens dos mares e oceanos. Isso não somente deixou remanescentes fósseis, como as espécies ainda existem quase inalteradas após muitos milhões de anos. Então, aqui é já a parte que a gente acha que, né, eu tirei já aquela parte toda assim de fazendo referência ao que vem antes, aqui vem depois, porque a gente já fez essa introdução, mas aqui o que está sendo dito pelo Norman Pearson é que esse é o momento de a gente entender, né, a vida mais simples. É como se fosse o representante do átomo primordial do mundo físico, seria a célula primordial de uma vida, né, levando em consideração a vida nesse sentido em que a gente já está incluindo o aspecto biológico, né? Então é bom que a gente entenda que a vida que está sendo dito aqui o tempo inteiro é a essência espiritual, muito mais, né? E a forma é aquela manifestação dessa essência presente no mundo material, no mundo físico, e que está em evolução e que está sendo manifestado de alguma forma em algum corpo, em alguma condição. Ainda que esse corpo possa ser com uma certa sutileza no começo, porque as células mais simples, as mais primitivas, elas eram células que não tinham muito, tinha uma simplicidade muito grande, ainda quase como que se tivesse no processo de inicial, né, de formação dessa estrutura mais complexa que vem a ser depois o homem, o ser humano, as formas vivas mais complexas do dia de hoje. Então, eu trouxe aqui uma representação dessa alga verde, né, que é conhecida, né, na biologia. Eu vou tirar isso aqui para não ficar na frente da página. Então, isso tudo está na página 103, né, desse livro, e aí ele continua dizendo: devemos perguntar ao biólogo o que ele pode nos dizer acerca do protoplasma e esta admirável coisinha conhecida como célula, porque há muitas coisas interessantes a revelar que nos ajudarão a obter uma visão interior mais clara sobre a manifestação de vida na Terra. Então, ele diz aí que só mesmo, ainda que dentro da biologia, você tem muita coisa ainda para se falar do protoplasma, porque o protoplasma é um mistério. Não se sabe, não se consegue explicar muito bem, né? Por que que o protoplasma ele é a essência da vida dentro da questão, né, dentro da biologia, vamos dizer assim, né? É que seria aquilo que é a unidade básica de vida dentro de uma perspectiva científica biológica, né? A gente sabe que esse protoplasma ele tem as suas vertentes ou as suas contrapartes mais sutis, né, que a gente pode ver descrito, inclusive, nesse livro, né, contrapartes que correspondem a verdadeiros protoplasmas astrais, protoplasmas mentais, que vão se reproduzindo em níveis mais sutis, porque esses protoplasmas mais sutis que vão alimentando de vitalidade, vão alimentando de energia o protoplasma que a gente conhece no mundo biológico através dos microscópios, né? Então, é importante que a gente entenda isso, né?
Não estou conseguindo passar aqui o slide, não sei porque eu vou usar aqui um recurso. Então, assim, eu trouxe aqui uma representação desse protoplasma, né? E aqui a célula, que são os dois elementos citados aqui, né? Primários desse processo todo, dentro de uma compreensão biológica, né? Do mundo físico, né? Bom, aí eu trouxe aqui uns três princípios que fazem parte da biologia, né? Do que seriam centrais para a teoria celular. Diga-se de passagem, eu estou trazendo alguns slides que são de uma palestra que eu já fiz, que chama Vida Secreta das Células. Inclusive, tem um livro que é esse, chamado Vida Secreta das Células, que eu recomendo, é um livro muito bom, eu vou mostrar a capa dele daqui a pouco. E é um livro já esgotado, mas se encontra em sebo. É um livro que fala muito dessa parte oculta, né, das células. E olha que é incrível, porque é um livro que é da década de 90, mas que tem coisas que só foram descobertas depois, confirmando muitas informações que estão lá. Atualmente, nós temos alguns exemplos de livros, que é aquele livro Biologia da Crença, de Bruce Lipton. Tem outros livros também que falam. Eu tenho um outro aqui também, que eu não sei se vou achar. Ah, tá aqui. Eu separei aqui, só para poder dar como referência para vocês. Tem também um livro que se chama O Segredo das Suas Células, de Sondra Barrett, que é um livro que eu usei muito para essa palestra sobre a vida secreta das células. Mas aqui nós temos três princípios que são da biologia tradicional, né? Todos os seres vivos são compostos de uma ou mais células. Isso é como se fossem as leis, os princípios da teoria celular, né? A célula é a unidade mais fundamental da vida e todas as células vêm de células pré-existentes. Isso aqui já precisa ser reformulado de alguma forma, porque se a gente falar dentro de uma perspectiva mais profunda do que seria vida, dentro de uma perspectiva mais ampla de vida, até mesmo dentro de uma perspectiva de vida biológica, existe algo ainda mais fundamental, justamente o próprio protoplasma, né? Então, a gente precisa entender que os biólogos, eles já têm uma certa dificuldade para poder enfrentar esse conteúdo, esse assunto, porque imagine explicar a vida apenas com os elementos biológicos, por mais que a gente use microscópio, por exemplo, usando um microscópio que permite enxergar as células, você já tem elementos ali que são o objeto de estudos dos biólogos, né? Mas o que é interessante entender é que os próprios biólogos hoje, como o Bruce Lipton mesmo é um exemplo, que ele já tem vários livros publicados, e é um autor muito procurado, muito lido, ele entende a biologia como algo que precisa estar de braço dado com, por exemplo, a física quântica. Ele disse que passou a acreditar numa biologia mais espiritualista, vamos dizer assim, sendo ele tão materialista antes, porque quando ele casou os conhecimentos que ele tinha de biologia com os conhecimentos de física quântica, ele começou a perceber que a evolução não é biológica, a evolução é quântica. A evolução, ele começou partindo de textos, de conteúdos que vinham das teorias bacterianas da evolução, as teorias microbiológicas da evolução, que a gente vai passar muito rapidamente aqui em algum slide, mas ele foi a fundo porque ele viu que quanto mais microscópica é a análise, quanto mais nos aprofundamos no muito pequeno, no extremamente pequeno, mais chegamos perto de entender essa evolução. E é aí que realmente faz com que a gente faça uma revolução, entenda uma revolução nessas concepções todas, e é isso que a gente acaba vendo nas entrelinhas do texto que o próprio Norman Pearson fala, né? Mas, assim, eu trago aqui também uma autora, eu não vou aprofundar muito nela, mas apesar de que ela é uma autora muito importante, Lynn Margulis. Na verdade, ela é muito citada por Fritjof Capra naquele livro Teia da Vida, e ela é uma autora que praticamente, se a gente considera, por exemplo, que a teoria da evolução ela poderia ser explicada por Charles Darwin, se as pessoas não aprofundam o Charles Darwin a ponto de perceber que ele não explica a evolução coisa nenhuma, porque na teoria dele ele fala de seleção natural, ele não fala de como que se dá a evolução exatamente. Mas se existe uma pessoa que tem uma teoria que explica mesmo a evolução, é Lynn Margulis, porque ela vai a fundo no microbiológico mesmo, né? Ela estuda o microcosmo. Isso na época que ela começou a estudar isso foi tão importante e tão
assim, repercutiu tanto que teve até um programa, ela fez até um documentário chamado Mundo Microscópico, ou Microcosmo, uma coisa aqui, assim, que acabou passando aqui no Brasil no Fantástico, né? Mas foi um documentário que repercutiu no mundo inteiro, mostrando como existe um mundo inteiro diferenciado no microscópico e muitas coisas acontecendo no macrocosmo que é reflexo do microcosmo, né? E ela fala aqui, né, nesse texto, que é uma das pequenas máximas de tantas outras que ela fala, importantes para o processo evolutivo, que é a vida bacteriana, é, os organismos que são bactérias evoluíram dos que eram. Como é? A vida bacteriana e os organismos que não são bactérias evoluíram dos que eram. Então, assim, ela mostra aí que a vida bacteriana é a essência do processo evolutivo biológico, né? E aí você tem, ainda continuando no livro, voltando para o Norman Pearce, ele diz: se pudermos usar nossa imaginação em lugar do seu microscópio, podemos nos aprofundar em mais um dos mundos ocultos e ver coisas que darão outra introspecção inspiradora na mente do Criador. Então, ele está mostrando aí que o biólogo ele precisa ir mais além do que simplesmente o que ele vê. Por isso que até vários autores, quando estudam a ciência, eles precisam usar a criatividade e muita gente diz assim, mas como usar a criatividade, já que ele precisa se basear em coisas que ele está vendo. Mas aí que está o grande problema. Tem muita coisa que ele não está vendo, mas está sentindo com outras percepções. E o cientista, quando abre para essas percepções, ele está trabalhando com uma ciência que não é a ciência comum, ele está usando a ciência oculta. Então, muitos biólogos, quando começaram a perceber que existe algo mais do que simplesmente o mundo físico a se explorar, e nós temos instrumentos, assim como nós temos 5 sentidos que percebem o mundo físico, temos outros tantos sentidos que estão percebendo nesse momento as contrapartes astrais de tudo isso. Então, de tudo isso que a gente vê no mundo biológico e no mundo físico, né? Considerando a física estritamente falando, né? Então, assim, a gente tem material suficiente para explorar, para estudar, para fazer experimentos que não sejam somente através do microscópio, através daquilo que é palpável, daquilo que é visto, né? E por isso que os cientistas que estão sendo ditos hoje, chamados hoje como pós-materialistas, estão explorando esse universo. E estão se permitindo a fazer isso sem serem excomungados pelos outros que são materialistas e que persistem até hoje em acreditar que o mundo se limita ao mundo material. No livro Fundamentos de Teosofia, a gente tem uma passagem que me chamou muita atenção, eu só peguei esse trechinho mesmo aí, que diz assim: uma outra corrente paralela de evolução, sobre a qual pouco se sabe, é a vida das células, com as suas fases primitivas e futuras. Ele está falando nesse momento aí da evolução angelical, elemental, etc., que segue numa linha, e a evolução humana, que segue numa outra linha paralela, né? Mas aí ele especula a possibilidade de existir, né? Não necessariamente em paralelo, mas, de certa forma, ele fala uma corrente paralela, mas a gente percebe nas entrelinhas que ele está querendo dizer aí que, de alguma forma, é algo que é incompreendido e que talvez precise ser complementado dentro desse percurso que a gente tem de evolução e que precisa ser entendido bem no nível já de micro-organismo, no microscópico, né? E aí, eu, como citei o Amit Goswami, né? Eu trago aqui uma passagem que a gente encontra ele citando em conteúdos que vêm de Humberto Maturana e de Bruce Lipton, né? Ele fala assim que alguns biólogos teóricos estão cientes de que uma célula viva tem a capacidade de cognição, ou seja, de ter noção de uma informação específica, o que implica um self cognitivo, né? Então, assim, veja que ele chega ao ponto de conceber a possibilidade de a célula ter consciência. E a gente sabe que, dentro de uma perspectiva ocultista, isso é uma coisa
perfeitamente comum, compreensível e normal, porque se a gente sabe que até um átomo tem consciência, até um átomo tem algum nível de consciência dentro de uma perspectiva esotérica, como base até as instâncias de Dzyan e tudo, a gente sabe que, obviamente, quanto mais se acumula elementos, né, o átomo tem um nível de consciência, essa consciência vai se acumulando até se chegar a moléculas, chegar a estruturas de organismos, micro-organismos, e eles se agrupando, formando células, formando tecidos, e assim vai. E os níveis de consciência vão aumentando porque vão se agrupando e vão se estruturando, né? Então, é fácil de a gente entender isso, né? Dentro desse livro aqui, que eu recomendo, inclusive, também, A Evolução Criativa das Espécies. Eu acho um livro muito bom, inclusive, porque ele faz um apanhado. Muita gente pode até pensar assim, às vezes eu digo que gosto até mais dele do que ter da vida de Fritjof Capra, mas não é porque um seja melhor que o outro, mas é porque, como esse livro de Amit Goswami veio depois, muitos anos depois do Ter da Vida, ele faz um apanhado de muitas coisas que o Fritjof Capra fez e trouxe à tona também uma série de informações novas, porque, por exemplo, duas coisas recentes revolucionaram a ciência. Aliás, duas não, umas três ou quatro, mas eu posso citar aqui algumas que eu lembrar agora aqui, por exemplo, a epigenética, né, que é a possibilidade da gente saber que não é só simplesmente juntar as informações dos cromossomos do pai e da mãe para saber o que é que vai se manifestar na pessoa, não. Não é só ver o que é dominante e o que é recessivo, é também saber o que está ativo e o que não está ativo, e a nossa mente é capaz de ativar. A gente vai ver mais adiante assim que nosso poder mental é capaz de ativar ou desativar alguns cromossomos. E isso é tão assim já forte que tem cientistas no Japão e no Oriente, mais do que no Ocidente, estudando isso a fundo, né? Outra coisa muito revolucionária foi o projeto Genoma ter descoberto que nós temos entre 20 e 25 mil só genes, e isso, imagine, a gente pensando que tinha mais de 100 mil para poder dar conta de tanta coisa que nós temos, né? A variação da gente para um camundongo é mínima, né? A gente tem uma diferença de poucos genes só para um camundongo, e tem certas plantas que têm mais genes do que nós, homens, seres humanos. Então, isso também foi uma grande revolução. O entendimento que o projeto Genoma não dava conta exigiu das pessoas fazerem um outro projeto, que é o projeto Microbioma. Então, o projeto Microbioma, que quase ninguém ouviu falar, que foi um estudo dos micro-organismos. E isso fez a gente perceber que existem tantos micro-organismos em volta das nossas células. Cada célula humana tem 9 micro-organismos associados a ela. Então, todos esses micro-organismos são responsáveis por muito do metabolismo humano e do bom funcionamento e do mau funcionamento. É como se a nossa interação com os organismos que estão em volta de nós, microbiologicamente falando, fosse uma interação tão importante para que a gente possa crescer saudavelmente ou não, crescer num processo de evolução biológica mais acelerado ou menos acelerado, certo? Bom, aí, continuando aqui, a gente tem, ainda na página 103, devemos perguntar ao biólogo. Gente, um detalhe que eu quero dizer: na tradução lá está biologista, mas eu pesquisei que assim há uma diferença de biologista e biólogo. A palavra biologista não está sendo usada mais porque ela virou pejorativa. Na verdade, o termo correto mesmo é chamar o biólogo profissional, é o biólogo. O biologista não é um termo muito. Eu acredito que assim, porque biologista em inglês pode ser traduzido como biólogo, mas o termo biologista acabou surgindo um pouco como consequência, né, com a corruptela, talvez, do inglês. Então, é bom, eu preferi usar o biólogo, né? Então, devemos perguntar ao biólogo o que ele pode nos dizer acerca do protoplasma. Isso a gente já leu, desculpe. Então, esse a gente já leu. Mas foi bom que eu já chamei a atenção a respeito do protoplasma, né? Do biologista, na verdade. Então, assim, eu trouxe aqui, na verdade, foi uma informação de como a gente encontra o protoplasma em vários níveis. Eu fiz essa representação aqui para vocês perceberem, ó, que aqui é o protoplasma no mundo físico, o protoplasma no astral e o protoplasma no mental. Então, o mental dando vitalidade, né? Aqui é o astral dando vitalidade ao físico, passando pelo etérico, né? Então, a gente tem aqui essa dinâmica acontecendo. Então, quando a gente entende que existe uma unidade básica ali no físico, existe uma unidade mais básica ainda em outras esferas que são contrapartes do que acontece no mundo físico, né?
A outra produziu as formas dos reinos elementares, porque aqui, ó, é importante a gente dizer aqui que uma das quais deu origem, porque ele está falando aqui, né? Só para a gente lembrar, nos mundos mental e astral, notamos que, conforme a sabedoria antiga, houve duas sucessivas vagas de atividades na segunda emanação, uma das quais deu origem à essência elemental de cada um desses mundos. Então, eu acho que eu não tinha lido, não, viu? A outra produziu as formas dos reinos elementais da essência previamente preparada para esse fim. E aí deparamos com outros dos fascinantes vislumbres que frequentemente obtemos da forma pela qual os acontecimentos internos vêm à expressão física, ainda que não tenham sido reconhecidos como tais. Na verdade, eu não tinha lido, não, porque se repetia ali, eu achei que estava sendo o mesmo texto. É, Por que podemos ver no protoplasma e seu desenvolvimento posterior uma extensão das mesmas atividades criadoras observadas nos mundos mais sutis? Poderíamos bem chamar o protoplasma a quarta essência elemental, porque é também a substância básica viva da qual os seres vivos são constituídos agora no mundo físico. Então é como se fosse um intermediário muito forte aí entre o físico e o etérico, né? Porque o biológico é alimentado de vitalidade, né? Através do etérico. Então ele aí é quase como se fosse o limiar entre o físico e o etérico, né? A gente sabe que o sistema nervoso é todo, digamos assim, monitorado pelo etérico, mas o protoplasma é o elemento, é a estrutura biológica que compõe todas as células, porque todo citoplasma, ectoplasma, tudo é formado de protoplasma, então até as células nervosas também têm esse protoplasma que se conecta com o etérico. Então, como sabemos, as células são os tijolos vitais dos quais se constroem os corpos das criaturas sencientes. A mais simples definição de uma célula é uma quantidade de protoplasma contendo um núcleo. Também tem uma parede circundante e dois interessantes pequenos objetos conhecidos como centrossomos. Então, como eu falei que muitas coisas recentemente nos fizeram, digamos assim, dar um salto no entendimento da biologia, e uma delas também foi o entendimento de que a importância do citoplasma, né? Do citoplasma. O centrossomo ele vai estar ali como um importante elemento para a reprodução, para a subdivisão da célula. É como se fosse, vamos dizer assim, até o chakra sacro da célula, vamos dizer assim. Eu trouxe até aqui, trazendo da aula que eu dei sobre a vida secreta das células, eu trouxe até um comparativo das organelas dentro da célula com chakras, porque todas essas organelas ela têm as mesmas energias sutis que são é, focalizadas, são, digamos assim, monitoradas pelos chakras, né? E todos esses chakras têm representantes aí na atuação do nosso corpo em diversas instâncias, macro, micro. Então, não é de surpreender para vocês, acredito, vocês entenderem que a célula possui chakras também, né? Então, aqui eu trouxe uma representação do centríolo, né? E como é a representação dele, e a analogia dele com o chakra sacro, né? Bom, aí nós trouxemos aqui também um slide que faz a comparação das outras dos outros componentes da célula, né? Então a gente tem aqui a mitocôndria, o chakra raiz, né? O chakra básico. Temos aqui o centríolo associado ao chakra sacro. Temos aqui o lisossomo associado ao chakra umbilical ou solar, do plexo solar. O núcleo associado ao chakra cardíaco. O complexo golgiense, ou como está se chamando hoje, mas é o complexo de Golgi, associado ao chakra. Aqui está o frontal, né? Eu pulei, na verdade, devia ser o laríngeo, né? Mas foi na ordem de. E aí temos o retículo endoplasmático associado ao laríngeo e o coronário associado à membrana plasmática. Muita gente pode ficar surpreso. Eu trouxe esse slide logo aqui, porque justamente isso poderia ser um spoiler, né? A gente falar que a membrana plasmática é o centro mais do que o núcleo, por incrível que pareça. O núcleo é muito importante para a reprodução da célula, mas
o cérebro da célula é a membrana plasmática. Isso é uma constatação que a biologia fez recentemente, né? E que, inclusive, o Bruce Lipton chama muito a atenção disso, fala muito no livro dele, né? A Biologia da Crença. Mas aí a gente tem que entender. Bom, eu vou mostrar daqui a pouco. Eu acho que o slide era para até ser aí, mas acabou ficando para depois. Mas vocês vão ver a parede celular, a citoplasma, do que é composto o citoplasma, para vocês perceberem como ele precisa realmente ser considerado como o cérebro da célula. Mas aqui eu trouxe uma informação que está no livro também, mostrando 6 características e qualidades da célula: o metabolismo, o crescimento, a reprodução, ciclos de ritmo, irritabilidade e adaptabilidade. Esses três, essas 6 características e qualidades também são características que podem ser comparadas aos chakras. Então vejam, né? Está faltando um aí, né? Mas a gente fez um estudo, uma pesquisa muito grande aí biológica para poder fazer entender como que seria essa conexão com chakras e como que seria a conexão com qual seria o sétimo chakra, né? Qual seria a sétima qualidade e característica. Mas eu estou querendo que vocês entendam que nessa subdivisão é uma tentativa, essa subdivisão em 6 é uma tentativa de caracterizar a vida, né? Toda a vida tem que ter esses elementos todos. A gente encontra isso em quase todos os livros que tentam mostrar uma biologia um pouco mais avançada. O livro Biologia da Crença, vocês devem entender que essa ideia de biologia da crença é porque está incluindo a crença aí, né? A pessoa crer, ter fé, fazer com que ela até modifique alguma coisa no seu organismo, na sua saúde, em função disso. Mas tem outros livros, como eu já mostrei, o Diâmetro Quantum, tem a Teia da Vida, de Fritjof Capra, e muitos outros que eu posso estar esquecendo. Tem até um aqui também que está na minha mão, que chama Evolucionários, muito bom também. É um livro de Carter Phipps. Mas tem também um livro novo de Fritjof Capra, novo não, mas o mais novo, que pega o que ele fala de Teia da Vida e aprofunda mais ainda, que vale a pena, é um livro bem grosso, mas que ele é até mais completo do que a Teia da Vida. Mas entendam agora como é que a gente poderia comparar eh, esses, essas características e qualidades com os chakras. O metabolismo com o frontal, que é um controle, de certa forma, o crescimento com o laríngeo, de certa forma, com poder criativo e tal, e de processo de crescimento também ligado à hipófise. A gente tem a reprodução ligada ao sacro. Olha que não está na ordem, não, viu? A gente até poderia ter, eu coloquei na ordem do livro e aqui eu coloquei na ordem de analogia. Ciclos e ritmos associados ao cardíaco, né? Obviamente, por conta do próprio ritmo cardíaco, inclusive, que é bombeamento, que é uma coisa que faz com que a gente crie um pactozinho de ritmo no nosso corpo inteiro. A irritabilidade com o umbilical associado às emoções básicas que a gente tem aí, e adaptabilidade no básico. O instinto de sobrevivência faz a gente se adaptar. Aí vem aquela grande pergunta, e o sétimo? O sétimo está relacionado ao quê? Eu tive até ajuda de inteligência artificial para poder chegar a essa resposta, viu? Na verdade, é a integração. A integração é uma função que provavelmente não está aqui porque o Norman Peirce não estava se referindo a algo além do biológico. Então, de certa forma, a integração ela é algo que transcende, claro que está presente de alguma forma. O biólogo talvez até dissesse que seria o DNA, que controlaria tudo, que faria tudo, de certa forma, os genes ou coisas desse tipo. Mas a gente está aqui falando numa linguagem de ciência oculta, e aí a gente está envolvendo mais a característica em si do que o componente, né? Mas associado ao coronário, né? Bom, aí tem a informação que eu falei, acho que eu botei aí porque tem essa fala da parede celular de novo, mais profundamente falando, porque aí eu trouxe uma ilustração de que como hoje se entende um desenho de um citoplasma, da parede celular, daquela parte que separa a célula do restante do ambiente em volta dela. Então, a parede celular da célula protege o conteúdo dos efeitos perniciosos que possam advir do exterior. Também regula a absorção de alimento e a expulsão de matérias úteis. Então, ela tem tanta conexão como se fosse um sistema nervoso. Então, é por isso que os biólogos, até mesmo os biólogos, gente, eu não estou falando nada esotérico nem nada ocultista, quando eu digo que a ciência hoje está considerando que a membrana celular, o citoplasma celular é
o cérebro da célula. São os cientistas mesmos que perceberam que existem tantas conexões como um sistema nervoso da, da membrana celular com as outras organelas internas da célula, a tal modo que a gente pode dizer que é como se fosse o sistema nervoso. Tá? Mas eu também trouxe aqui uma informação. Bom, aqui não, desculpe, aqui na verdade é só para mostrar como o citoesqueleto é formado por microtúbulos aqui, ó. E eu digo a vocês que muitos cientistas hoje também começam a trabalhar no sentido da física quântica, falando de microtúbulos existentes no nosso cérebro, mas micro mesmo, no sentido de estar tão microscópico que não consegue ser visto com o microscópio. Então, esses microtúbulos seriam comparáveis a esses tubos aqui, porque assim como o nosso cérebro humano, né, ele não se limita apenas às condições que estão presentes no mundo físico denso, existe o cérebro etérico, o cérebro astral, etc. Então, esses microtúbulos, eles conectam o cérebro físico denso com o etérico com o astral e assim sucessivamente. São pequenas conexões que poderíamos chamar hoje até na física de buracos de minhoca ou fendas espaciais, que são conexões que ligam o mundo físico com o mundo astral através do etérico, né? E aí nós temos aqui também microtúbulozinhos, né, níveis comparativos com o cérebro da célula, que seria dentro do citoesqueleto da célula, que é o seu cérebro, né? E aí tem todas as organelas conectadas e algumas delas até presentes na própria membrana, né? O que se descobriu que existe todo um complexo de micro-organismos, micro-organelas também presentes na membrana celular. Bom, voltando aqui o texto, já na página 105, a gente tem: a maioria das células multiplicam-se por um processo de divisão conhecido por mitose. Os biólogos concordam que isso é uma das maravilhas notáveis que o microscópio tem revelado, porque uma série de acontecimentos muitíssimo complicados tem lugar em ordenada sucessão, que se ajusta em todos os estágios com regularidade e precisão. Então, assim, vamos ver um pouquinho da mitose e como que ela é tão incrível assim. À medida que as células abandonam a etapa de descanso, os centrossomos, que são essas criaturazinhas aqui, né, que eu comparei ao chakra sacro, né, porque é o chakra da sexualidade, o chakra do dualismo, né, dessa coisa do masculino e feminino e da possibilidade de você dividir, de você multiplicar através da divisão. Então, os centrossomos se locomovem, raios se desenvolvem ao seu redor, indicando um misterioso acelerado de forças vitais dentro dele, até agora ainda não compreendido inteiramente. Aparece um grupo de fibras ocasionando o que se conhece como eixo mitótico. Até no livro está errado, lá está escrito eixo é, mi- é, miótico, né? Mas corrijam aí que quem tiver o livro, porque é mitótico. Eu olhei, inclusive, no original, no livro original. Porque é de mitose, né? Mitótico. Evidentemente, representa uma área altamente magnetizada, porque a principal atividade tem lugar no seu interior, entre os dois centrossomos que parecem atuar como polos magnéticos oponentes. Eles vão ser os gerenciadores do processo da divisão celular, né? Através da mitose, né? E aí tem uma ilustração aqui que mostra, né, como é o processo todo, né? E ele descreve, né, o Norman Peirce descreve o seguinte: à medida que as células abandonam a etapa de descanso, isso aqui foi o que eu já li, né? Mitótico, evidente, né? Tá. Então, não precisamos repetir. Mas é importante a gente ver aqui, deixa eu voltar, os estágios todos, né? A, B, C, D, F também, não, mostrando primeiro aqui uma desorganização estrutural aqui, aí depois a gente começa a ver os centríolos, que são dois a dois, se separando um para um lado e para o outro, e aí começando a criar um eixo aqui, e aí vocês percebem que o eixo mitótico é isso aqui, aí você tem os cromossomos já começando a existir, está aqui no meio, no eixo, aí você vê eles se subdividindo, né? Fracionando longitudinalmente, e depois separando para um lado e para o outro, para que se formem duas células com os mesmos constituintes genéticos, né? Então, esse é o procedimento. Mas aí ele descreve também alguma coisa. Aí vamos falar um pouquinho de cada, não de cada, porque ele já começa do C, né?
Dentro do núcleo, a tênue rede começa a engrossar. Os centrossomos continuam a se locomover e os raios e fibras tornam-se mais pronunciados. A rede dentro do núcleo, nesse momento, rompe-se em um número definido de partes conhecidas como cromossomos, e a parede nuclear começa a desintegrar-se. Cada espécie de célula tem seu próprio número de cromossomos, e cada célula, à medida que se divide, produz sempre o exato número de espécies. Apenas 4 cromossomos são mostrados no desenho a fim de ilustrar as mudanças com maior clareza, mas na verdade não são só 4, né? Então, entretanto, a maioria das células produz maior quantidade. As células no corpo humano, sempre 46. No estágio seguinte, os cromossomos assumem uma posição no meio delas. Cada cromossomo, então, fraciona-se no sentido longitudinal, produzindo 2 conjuntos inteiramente semelhantes. Distinguem-se, então, aos lados opostos da célula, os centrossomos duplicam-se. Quando se completa esse movimento, a parede da célula começa a contrair-se e os cromossomos tornam-se mais difusos e finalmente termina o processo. Então, a gente encontra, né, esse processo acontecendo aqui, né, da divisão, depois elas vão se separando, como ele descreveu aqui, né, aí se subdividem, e aí a gente tem 2 células, né? Bom, aqui eu trouxe umas ilustrações já da internet, que a gente pode ver as fases, como eles chamam, né? Prófase, metáfase, anáfase e telófase, né? Quando já está as duas separadas totalmente. 2 ilustrações aqui mostrando isso, né? Das fases que a gente já viu ele descrevendo, né? E aí ele diz assim em seguida, né? Onde havia apenas uma célula, agora ficou 2 vezes aqui, né? Existem 2, necessitando apenas pouco tempo para com o seu crescimento, tornando-se réplicas do original. Toda esta atuação devemos compreender realizar-se num período de 30 minutos e em uma área não maior do que uma centésima parte de uma polegada. Aí eu botei aqui que é 0,254 milímetros, né? Há operações dentro do domínio dessa tênue coisa vivente que ainda desafiam a penetração mesmo das maiores mentes da Terra. Quando ponderamos sobre tais coisas, deveríamos ver por que as mais elevadas formas multicelulares vivas são aquelas maravilhas da criação. Aqui eu chamo a atenção que está escrito criação na tradução, porque criação é a criação divina, né? Mas a gente entende aqui que é aquele processo todo de entendimento de uma criação superior à nossa, né? Porque muitos preferem chamar de criação o que a gente faz e criação o que o transcendente faz, né? Algo que está transcendente a nós. Mas é interessante essa explicação dele mostrando que esse processo todo, né, vai passando por um desenvolvimento crescente, né? E aí a gente culmina nisso aqui, porque ele diz assim: isso se evidencia principalmente quando consideramos a maneira pela qual as células especializam suas atividades e todas trabalham juntas em benefício do todo. Então a gente vê aqui que diferenciação que é célula hemácia, uma célula genérica aqui, e uma célula nervosa, como elas são tão diferentes a ponto de a gente ter diferentes funções acontecendo, diferentes tecidos, diferentes partes do corpo com diferentes características, com diferentes texturas e consistências e atividades diferentes também. Figuremos agora uma preliminar da maneira com que a vida e a forma se desenvolveram lado a lado no mundo físico. Eu disse a vocês que é 2 lados de uma mesma moeda, né? Então elas estão evoluindo, coevoluindo, né? A manifestação visível da segunda emanação. Então, para auxiliar-nos a penetrar nos registros desses acontecimentos, a natureza forneceu-nos um livro de história de muitas páginas. Suas páginas são de rocha e as palavras são as formas fósseis que o tempo solidificou e colocou nessas páginas para o homem ler. Então, aí tem toda uma sequência, né? Aqui eu acabei repetindo, né? Não, desculpe, é porque era aqui que era para ser esse slide, mas tudo bem. Mas aqui eu trago a informação de como você tem também as organelas associadas aos chakras, né? Então, mitocôndria eu associei, né, ao chakra sacro, ao chakra raiz, né, o chakra básico, e a Kundalini aqui, olha que interessante como, desculpe, a mitocôndria tem esse fogo serpentino no próprio desenho dela, né? Isso é muito interessante. E a mitocôndria, ela é digamos,
é formado de um anel genético diferente, né? E que vocês podem ver aqui. E é engraçado que a deusa Shakti tem um anel no nariz aqui, né? Na ilustração, que vocês podem ver aqui. E ela tem muita relação com esse anel. Muita gente associa esse anel, né, do DNA da mitocôndria com relação a mitocôndria ela é definida pelo sexo feminino, inclusive, então, na genética. Então, também isso é um fator interessante na análise do ocultismo, né? Da visão, da fisiologia oculta, vamos dizer assim. São muitos detalhes. Esse é o livro que eu falei, né? Que foi o momento que eu achei de encaixar aqui, que é A Vida Secreta das Células, de Robert Stone. Esse livro, quem conseguir achar no sebo, pegue, porque é um livro, ou então em PDF, porque é um livro que tem informações preciosíssimas e que até hoje são úteis para a gente entender bem um pouco do nosso funcionamento humano. E olha o que ele fala aqui. É um texto um pouquinho longo, mas vale a pena. Há alguns anos, numa empresa fabricante de rádios, no centro-oeste, dos Estados Unidos, os executivos decidiram mudar a tonalidade de luz fluorescente para estudar os resultados. Ao colocar tubos ligeiramente mais rosados em um provador, a produção aumentou 10%. Ao colocar tubos de tom mais azul em outra sala de montagem, aconteceu a mesma coisa, a produção também aumentou 10%. Eles decidiram voltar às luzes primitivas. A produção voltou a aumentar 10% em ambas as salas e os trabalhadores reagiram ao fato de alguém estar a cuidar deles. Você reage ao fato de que as pessoas cuidam de você, suas células respondem quando você cuida delas. É muito fácil para você entrar em contato com as células do seu corpo agora mesmo e dizer-lhes que você cuida delas, e a resposta delas é tão positiva que você deveria fazer isso. Cientistas mais imediatistas e talvez não persistentes para conhecer, para entender melhor o fundamento verdadeiro, a essência verdadeira do que aconteceu no experimento, poderiam parar na primeira experiência e dizer assim, tá vendo? Se a gente muda para a cor azul, a gente vai aumentar a produção. Então vamos pintar todo de azul as salas e fazer as pessoas produzirem mais. Mas o que se percebeu depois é que toda vez que mudava a coloração, as pessoas, os trabalhadores percebiam que havia um cuidado, as pessoas estavam pensando em melhorar, estavam até indecisos, oh, essa cor não é a melhor, essa aqui é a melhor. Então começaram a se sentir mais acolhidos. E aí a energia que estava ali não era da luz azul entrando na retina e produzindo um metabolismo para que as pessoas, por uma cromoterapia, fossem influenciadas para produzir mais. Não, simplesmente era a sensação de estar sendo acolhido. Aí ele vai a fundo mostrando que isso acontece com as células, porque isso é básico. O que acontece no macro, também o que está em cima é como o que está embaixo. Então, a célula também precisa dessa acolhida, precisa sentir a energia da gente, de saber que nós sabemos que ela existe, que nós queremos cuidar delas, né? Então, pessoas que estão com problema de saúde, muita gente acha ridículo, muita gente ri, muita gente faz brincadeira e galhofa de pessoas que dizem que conversam com as células. Os iogues falam muito disso. Hermógenes, aquele famoso iogue aqui do Brasil, ele comenta muito sobre essa possibilidade de conversar com as células. Até também alguns indianos, que eu até esqueci o nome agora. Então, assim, é, Deepak Chopra é um que também fala muito de conversar com as células. Então é interessante a gente perceber que isso é uma possibilidade muito forte da gente saber interagir conosco mesmo, com nossos componentes, né, vivos, né, que são as células, talvez o mais simples componente vivo dentro de uma vida concebida dentro da perspectiva biológica, né? E aí, dentro daquela perspectiva ainda de viagem, de pensar do protoplasma passando pelo processo todo e na nossa criação, na involução e evolução, nós passamos por esses reinos todos, né? E passamos também por essa vivência humana que nós chegamos para poder tentar, de certa forma, passar por todas as experiências possíveis em vários níveis descendentes para que quando a gente suba novamente, a gente possa voltar a essas experiências com outra consciência, com outra realidade. Então, esse é o sentido do ciclo, né? É exatamente o mesmo sentido quando a gente fala que quando evoluímos em espiral, a gente está evoluindo, passando pelos mesmos estágios novamente, né? Porque a gente precisa passar pelos mesmos estágios sempre em uma condição melhor a cada círculo, a cada volta, a cada processo, né? A cada dinâmica. E aí, no livro, a gente tem uma ilustração falando das eras geológicas que falam justamente desse processo de
criativo, vamos dizer assim. Se a gente passou por um processo emanativo, né, da emanação, primeiro o mundo da emanação se manifestou pelos logos, etc., e fomos descendo e tal, depois a gente tem o mundo da criação, que é esse processo todo de a gente ter a vivência lá dos reinos elementais, né, do mental superior, do mental inferior, depois do astral, e depois chegar até o mineral e subir no sentido sequencial. E aí isso passa por uma existência na Terra, passa por um processo histórico de vivência na Terra que a gente, na história nossa da ciência comum, chamou de eras geológicas, e aqui é uma representação que estava muito na moda na época em que o livro de Norman Peirce foi escrito, porque Carl Sagan tinha feito essa conexão com um relógio, como se a gente estivesse analisando um relógio e vendo quando é que aparece o ser humano, já no finalzinho, né? Nos 2 minutos finais, se a gente computar o tempo de um relógio, e a gente tem que entender que isso aí quer dizer o quê? Que, na verdade, pô, foi todo um processo que veio acontecendo antes de agregar certas consciências em níveis mais primitivos, mais precários, mais iniciais, de vivência, mesmo a gente tendo a nossa essência monádica irradiada, dando vida e mantendo e participando de cada estágio desse, ainda que de uma maneira coletiva, dentro das almas grupo, até atingir a individualidade e conseguir agrupar todas essas experiências. Então, dentro desse processo todo, a Terra vivenciou isso ao longo de todos esses experimentos, que começa aqui do zero e vai 1 hora, 2 horas, 3 horas, passando como um relógio até chegar aqui de volta. E aí é curioso ele comentar que a gente tem aqui, ó, a era arqueológica, que levou 800 milhões de anos. Isso aqui, na verdade, está em 800, mas é 800 milhões de anos. Equivale é um período em que a gente não tem vida, né? Mas só que ele diz o seguinte, que não tem vida, assim, no sentido que a gente chamaria de vida biológica, vida vegetal, vida animal, mas já existe um tipo de vida que digamos assim, mais básica do que o protoplasma, vamos dizer assim, e já se formando e se desenvolvendo ao longo de todo esse período, porque é um período em que a vida está experimentando e chegando para os seus estágios mais e mais avançados, até chegar ao o período proterozoico ou protozoico, que durou 650 milhões de anos, né? E que aí já passa a ter uma vida microbiana aí acontecendo. Vermes, algas surgiram aí, né? E a gente também pode dizer que essas duas eras juntas aqui, ó, tem em torno de 2/3 do período todo, né? E aí a gente tem também a junção deles dois correspondendo a 2,24 horas, ou 8,24 horas de todo o processo acontecendo aqui, né? E depois vem a era paleozoica, que é essa aqui, que dura 350 milhões de anos, onde a gente já tem vertebrados marinhos nascendo, né, surgindo nesse período, e peixes e anfíbios aparecendo aqui também. Então você vê que já começam a surgir vidas mais complexas, né, de seres animais, né? E aí a gente tem o Mesozoico, que durou 140 milhões de anos. Já apareceram aqui os grandes répteis, né? Porque o período Jurássico, Cretáceo está aqui também. Aí a gente tem justamente aí os dinossauros aparecendo aqui, né? Que foi uma coisa que ele comenta que isso é surpreendente, como surgiram animais bruscamente de grande porte e depois deram lugar aos mamíferos bruscamente, rapidamente. Ele insinua, de certa forma, algo que poderia ser um planejamento nesse processo, porque não poderia ser uma coisa simplesmente explicada por algum caminho biológico. Aí vem a questão, a teoria do meteoro que caiu e matou os animais, será que é verdade ou não? Ou existia um plano, mesmo que existia o meteoro, esse é um plano divino muito grande, é um plano assim como se fosse, não, vamos tentar por um caminho que faça com que a gente consiga alcançar a meta da Terra, o caminho que precisa ser desenvolvido na Terra. Bom, então isso tudo é elucubração no sentido de entender que primeiro foi uma coisa estranha a que aconteceu e que essa coisa estranha pode ter uma explicação muito mais profunda, desconhecida de nós ainda. Bom, aí depois vem o período Cenozoico. Nesse período também, além dos grandes répteis e dinossauros, também surgiram os pássaros e as plantas mais sofisticadas, né? Algumas plantas mais sofisticadas. No período Cenozoico, que é esse último que está aqui, ó,
que é quando surgiu o homem nessa parte final. Eu chamo a atenção que na ilustração do livro, do brasileiro, da versão nossa brasileira, não tem nem essa faixa mais grossa aqui, que é a que representaria os segundos antes, os minutos antes que surgimento do homem e tal, que é no Cenozoico, para mostrar o quão ínfimo é o tempo que tem da existência do homem na Terra, comparando todo o relógio, né? E a gente tem aqui um período em que surgiram os mamíferos, né? E os homens surgiram em 2 minutos antes de terminar. E claro que é importante a gente entender que isso aqui é só uma representação, né, simbólica proporcional, vamos dizer assim, né, ao tempo. E também tem alguns equívocos na ilustração, no desenho, tem uma linha de chamada puxando aqui para dizer onde foi que o homem surgiu e está meio equivocado em relação ao original. Então, assim, a informação que ele diz é o seguinte: a história da Terra foi dividida em eras geológicas, cada uma das quais durou muitos milhões de anos. Devido aos milhões de anos decorridos e à dificuldade de comparação em quantidades assim tão grandes, a avaliação de cada uma delas, de cada uma dessas eras, foi demonstrada sobreposta em uma proporção correta num mostrador de relógio. Desta forma, os comparativos de tempo, né, de duração, porém, aqui tá, podem ser vistos de relance. Está errado aqui, eu vou corrigir isso depois. E aqui ele mostra também nessa ilustração todos esses percursos das eras que eu falei na estante, né? A figura ao lado representa um esboço de acontecimento de 2 milhões de anos sobre a Terra. O fim é provocar em nossas mentes alguma ideia do tempo que se escoou e as realmente grandes mudanças ocorridas, né? Bom, a gente tem aqui as eras, né, geológicas, repetindo, né, aqui mais ou menos a sequência, né? E aqui eu trago algumas ilustrações que mostram de alguma forma para a gente como que hoje em dia a gente tem ilustrações que são bem elucidativas para mostrar para a gente como que elas são expressas, né? Como está bem legal, vem de lá, né, da criação do universo, tal, sistema solar, Terra, etc., numa espiral. É bem interessante viajar nessa ilustração para ver como depois disso passou por um processo todo. E aí, aquilo que eu disse, a espiral evolutiva, né? Claro que esse ciclo aqui teria que ser muito mais longo, a gente teria que fazer uma espiral muito mais ampla para poder falar desse ciclo, porque aqui ele está fazendo ciclos que não acontecem as repetições que eu estou falando, né, de vivências, né, de ter passado pelas várias situações diversas, e depois se a gente incluir o Manvantara e o Paralaya, que vocês também já estão cientes pelas informações que já tem da teosofia, a gente teria que fazer um raio muito maior dessa espiral, né? Mas tudo bem. Aqui é uma outra ilustração que eu acabei trazendo que eu achei muito legal, ela também bem divertida e bem assim agradável. Eu separei aqui também um trecho, que é a parte que interessa a gente, para ampliar, para justamente mostrar como aqui também está subdividindo, né, a Cenozoica em paleogênico, neogênico, aí tem o ponto exatamente onde começaram a surgir os primeiros hominídeos, tá vendo? E aqui é Homo sapiens sapiens, né, e a civilização humana bem já no final de todo esse processo, né? Aqui mostrando a era dos dinossauros que foram antes, né? Então, essa história de conviver homem com animal não existe, é ficção, porque não houve historicamente essa convivência, né? Do homem pré-histórico com os dinossauros. E aí a gente tem aqui mostrando, né, essas subdivisões ainda maiores, né? Pequenas subdivisões dentro da divisão das eras, né? Aí, continuando, a gente tem aqui: o mundo começou o seu infindável giro ao redor do Sol, mas a cada ciclo a vida tornou-se um pouco mais elevada na escala evolucionária, lenta e laboriosamente cada vez mais elevada, tentando, falhando, obtendo sucesso através de miríades de formas cambiantes. O desenvolvimento atual teve início. E aquele que não se sente maravilhado ante os milagres da vida que o rodeiam e o pressionam por todos os lados, certamente não está vivo, embora habitando uma forma humana superior, realização de todos. Bom, aqui a gente tem o fim da parte do texto, né, de Norman Pearson, né? Mas eu quis trazer alguns outros textos que eu acho que enriqueceria a gente, né? Muito, né, em relação ao que foi dito por ele. Eu trouxe aqui uma passagem, desculpem aí os latidos dos cachorros, né, mas que tem horas que eles começam
latim, né? Esse texto aqui é de Helena Blavatsky, nesse livro aqui, Fundamentos da Filosofia Esotérica, né, que são extratos de textos escritos por ela, né, que são importantes, que são separados aqui nesse livro, e que ela diz assim, ó, não existe matéria morta. O mais ínfimo átomo está vivo, e não poderia ser de outra forma, pois cada átomo é fundamentalmente por si o ser absoluto. O verdadeiro conceito é o de que cada átomo de substância, não importa de que plano, ele é mesmo uma vida. Então, só por aí a gente já entende que existe vida no próprio átomo. Então, nessa perspectiva que a gente está falando aqui de evolução da vida, é essa vida que estamos falando da evolução. Não é a vida biológica. Essa vida biológica é o que está sendo chamado de evolução da forma, né? Então, isso aqui é preciso ficar bem claro. Involução e evolução da forma, quando está se falando aqui, está se falando nesses termos. Evolução da vida, evolução, a grosso modo, evolução espiritual, vamos dizer assim. E a evolução da forma é a evolução biológica, essa evolução do corpo que está passando por esses processos todos. E vocês vejam como isso vai lá de trás, né, nas energias que circulam no próprio átomo primordial, que também tem chakras, como estão vendo aqui, né, e que ele tem energias, movimentos, situações que se repetem, lembram daquela história, mais uma vez, o que está em cima como o que está embaixo, então isso está presente no micro, está presente no macro e está presente em vários estágios intermediários entre o micro e o macro, né? Bom, e ainda Helena Blavatsky diz em Doutrina Secreta, a doutrina secreta ensina o progressivo desenvolvimento de todas as coisas, tanto nos mundos como dos átomos. Não é possível conceber o princípio desse maravilhoso desenvolvimento, nem tampouco imaginar-lhe o fim. O nosso universo não passa de uma unidade em um número infinito de universos, todos eles filhos da necessidade, elos da grande cadeia cósmica de universos, cada qual em relação de efeito com o que precedeu e de causa com o que lhe sucede. Aí ela fala justamente o que a gente está falando aqui hoje, né? Ela faz uma divisão da evolução da forma e a evolução da vida. Evolução do princípio biológico, vida. Evolução do princípio espiritual, consciência. Então, o que a ciência comumente chama de vida, a gente chama de forma. E o que chamaria de consciência, dentro de uma perspectiva que alguns teóricos trabalham a consciência sem querer falar de espírito, para não se dizer espiritualista, alguns chamam consciência, seria a evolução da vida, né? Para a nossa perspectiva teosófica. Então, qual evoluções da forma? Dentro desse texto que a gente encontrou, né? Então, evolução da matéria nos organismos biológicos, nos diversos reinos, nos reinos, evolução dos micro-organismos, macro-organismos, simbiontes, essências elementais físicas, e os reinos, mineral, vegetal, animal, humano, super-humano. E qual a evolução da vida? A gente tem evolução das emoções, essências elementais astrais, evolução da mente, essências elementais mentais, evolução da intuição, prana búdico, evolução da alma, o ego, atma, bud, manas, evolução do espírito, psiquismo transpessoal. E aqui eu trago alguns exemplos interessantes da ciência que evoluiu para um caminho que corrobora com nossos pensamentos. Isso aqui foi uma das coisas que eu citei rapidamente, que eu também não vou falar profundamente, mas eu vou só mostrar para que vocês possam procurar informação. Esse livro, O Código Divino da Vida, de Dr. Kazuyo Murakami, ele é um médico que estudou como os genes podem ser ativados ou desativados somente com o poder do pensamento. Ele cita exemplos interessantes, como é o caso de uma pessoa que passa por uma experiência, muitas experiências difíceis, dificuldades, etc., trabalhos muito intensos e puxados, e passam a ter um cabelo branco direto. Na verdade, eu brinco que o meu cabelo branco, que foi rápido até para a minha idade, na verdade, estou com 60 anos, né? Mas assim, os cabelos brancos que eu tive aqui, eu brinco que são os meus alunos, né? Que cada fio de cabelo é um aluno. Mas assim, as pessoas que têm, às vezes, aquele embranquecimento do cabelo rápido, ele diz que é porque justamente aconteceu algo mentalmente que fez com que ativasse os genes que tem lá para embranquecimento do cabelo. Então está tudo muito conectado como sinal, como, digamos assim, é quase como se fosse o corpo dizendo assim, ó, você está exigindo demais de você, e isso revelou no cabelo, que apontou assim, ó, cuidado, dá uma freada aí que você está explorando demais.
Se isso acontece ao longo de tanto tempo, como 60 anos, tudo bem que o cabelo fique branco, mas se uma pessoa fica com o cabelo branco logo depois, com a idade jovem, aí realmente é um sinal para mostrar de que a pessoa precisa ter cuidado. Então, isso, de certa forma, é um mecanismo, mas também é uma ativação de um gene. Outro exemplo que ele cita, que a medicina não explica e que ele buscou explicação e acabou descobrindo pelos experimentos dele, que é assim, se você... vocês já ouviram falar de mães que até carregam um carro inteiro para salvar o filho, se tornam uma pessoa super-humana, de certa forma, em termos de força ou coisas desse tipo, para poder salvar o filho. Aí muito diz, é adrenalina, é hormônio, não sei o quê. Mas já fizeram experimentos com esses hormônios para ver se aumentava a força da pessoa, e não. Então, na verdade, existem genes latentes na gente para muita coisa, para muita coisa. Esses 25 mil genes, a gente ainda não usou nem um terço, nem um milésimo dele, e boa parte das coisas que a gente atribui aos genes não são os genes que fazem, são os corpos sutis, né? A própria molde do nosso corpo, fazendo com que cada coisa esteja no seu lugar, existe porque temos um corpo astral que molda o nosso corpo de alguma forma, usando o corpo etérico como um intermediário de conexão com o físico. Então, de alguma forma, hoje fui no médico fazendo eletrocardiograma e eu brinquei com o meu médico dizendo que meu primeiro exame cardíaco de eletrocardiograma foi com 50 anos de idade já. Aí ele ficou surpreso. Eu disse assim, que eu até falei para a pessoa que estava fazendo, que se eu tivesse citos inversos totais, eu ia só descobrir naquele exame. Para quem não sabe, citos inversos totais é uma pessoa que nasce com a formação diferenciada, que é com o corpo todo simetricamente oposto, né? O coração não fica do lado esquerdo, fica do lado direito. É um caso raro, menos de 1% da população do mundo tem citos inversos totais. Parece até um decreto de mago, né? De magia, de tipo Harry Potter e tal. Mas não. Citos inversos totais é a pessoa que vive e convive muito bem. Eu conheci uma pessoa assim, num congresso que eu fui fazer, uma palestra espírita, num congresso espírita, eu chamei aliás, eu não chamei ele, eu fiz uma gravação, um vídeo do depoimento dele, dizendo que ele vive numa boa com o corpo todo, e ele conta que ele soube de uma pessoa que sobreviveu a um tiro porque ele tinha citos inversos totais, porque o tiro foi mais para o lado esquerdo, atingiria o coração. E como ele não sabia que tinha citos inversos totais, essa pessoa que ele disse que também ouviu falar, porque quando uma pessoa detecta um caso assim, acaba ele conhecendo outros, né? Porque são tão raros, ele fica conhecendo outros que acontecem. Esse que eu conheci, que eu conversei, ele só descobriu com 10 anos de idade, né? Quando ele disse que fez a abreografia, ninguém fala mais abreografia, imagine. Ele fez o raio-x e percebeu que o coração dele não estava do lado esquerdo, estava do lado direito. Ele disse que o pai dele já percebia, ele diz assim, esse menino parece que tem o coração do lado direito, não do lado esquerdo. Eu achei engraçado isso. Mas é interessante saber, estou dizendo tudo isso porque eu até comentei com o médico cardiologista e disse para ele assim, ó, olha, isso é uma prova de que nós temos um molde em algum lugar. É ou não é? Eu falei logo com um médico que é uma pessoa que poderia não acreditar nessas coisas, porque tem explicação na ponta da língua para tudo que acontece no organismo, né? Mas só que não, né? Porque os biólogos não têm explicação, são os que menos têm explicação, porque eles até buscam explicação e não acham. Então eles sabem até o que não tem explicação. E aí ele disse para mim, sabe o quê? Para minha surpresa, isso é uma boa teoria. Talvez ele fosse até espiritualista de alguma forma, mas porque assim, se só pode haver uma inversão exata, completa, né? Se você tem um molde que gira assim, né? Então, de alguma forma, lá na quarta dimensão do corpo astral, ele girou na quinta dimensão. Ele fez um giro, porque você só pode girar se tiver uma outra dimensão. Então, ele girou na quinta dimensão por alguma razão, sabe-se lá qual. É, talvez por uma programação, aquela pessoa não deve morrer em determinado momento quando tomar um tiro do lado esquerdo para poder sobreviver. Então, algo providencial aconteceu e fez essa troca em um momento oportuno. Então, assim,
é curioso, é interessante entender isso, mas pesquisem depois. Existem os sitos inversos totais e os sitos inversos parciais. Pessoas que só têm parte do corpo girado, mas assim, eu entendo que existe sim uma forma que vai direcionar, gerenciar. Mas tudo isso eu falei para dizer a vocês que o gene, né, o DNA que está dentro da célula jamais poderia gerenciar esse processo todo de formação humana estando dentro. É por isso que a gente não acredita num Deus que é só imanente, porque um Deus imanente, como é que ele conseguiria controlar todo o universo que existe fora? Né? É como se você estivesse dentro de uma casa projetando um jardim que está fora da casa, falando dentro da linguagem de arquitetura, que é a minha área. Então, assim, da mesma forma que a gente acredita num Deus imanente e transcendente, a gente precisa de algo que gerencia a formação do ser humano, a gerencia a evolução humana de fora para dentro, de dentro para fora e de fora para dentro, imanente e transcendente. Mas a gente só fala de fora para dentro e de dentro para fora porque a gente não tem ideia do que são multidimensões. Onde está a quinta dimensão? Onde está a quarta dimensão? Está dentro ou está fora? Eu posso dizer, como eu já disse em várias palestras, que está dentro e está fora ao mesmo tempo, porque a gente percebe como se fosse dentro, mas está transcendendo porque está acima das dimensões que nós conhecemos. Mas Annie Besant tem um livro que é O Poder do Pensamento, que ela diz algo que corrobora com esse autor que a gente trouxe agora, falando que o poder do pensamento tem capacidade de mexer com a gente, né, em tudo, né? Quando um pensamento puro e elevado faz vibrar o corpo mental, expele-se deste partículas da matéria mais grosseira, as quais são substituídas pelas partículas de graus mais sutis, e desse modo se formam melhores materiais do corpo mental. Então, assim, tanto você pode entender aí que há uma modificação do mental, e mudando o mental vai mudar todos os outros componentes, as contrapartes associadas mais densas, né? Como você pode dizer que o próprio mental se modifica de alguma forma quando a gente transforma o nosso pensamento, né? Porque o corpo mental não é o pensamento, ele é assim, apenas a manifestação desse pensamento. O pensamento é ainda mais sutil, né? O corpo mental não é a mente, mas ele é matérias no plano mental que se reúnem para poder manifestar esse pensamento. Então, quando a gente muda esse pensamento, quando a gente atua com esse pensamento, com toda a força que ele pode produzir, a gente pode atuar sobre a matéria. Haja visto que a própria física quântica confirma isso, mostrando vários experimentos que a consciência, a mente, é capaz de alterar as respostas, os resultados das experiências, tudo, né? Então, por isso que é importante a gente entender que também a mente é capaz de ativar ou desativar alguns genes, e com isso a gente conseguir que a nossa evolução seja até gerenciada por nós mesmos. Isso é uma coisa incrível. Eu tenho aqui, gente, uma frase que é do livro, que eu não posso deixar de ler para vocês isso. Bruce Lipton também escreveu esse livro junto com Steve Byrne, é o livro Evolução Espontânea. Nesse livro, ele diz uma coisa que é revolucionária mesmo, né? É uma coisa assim que mudou de uns tempos para cá. Olha só o que ele diz assim, ó. A teoria darwiniana sugere que a evolução se dá no percurso de mutações aleatórias e que a estrutura e a organização da natureza são aleatórias. No entanto, a recente descoberta dos mecanismos de hipermutação somáticos, então isso é uma experiência que é chamada de hipermutação somática, que existe hoje, que é coisa bem recente, descoberta, né? Revela um processo pelo qual as células modificam deliberadamente seus genes para ativar o processo de evolução. Os estudos de Kayers, né, o nome do autor, e de outros cientistas sobre evolução bacterial demonstram que os sistemas vivos possuem a habilidade inerente de induzir modificações evolucionárias e garantir a própria sobrevivência em ambientes de modificações dinâmicas. Esse mecanismo recém-descoberto de alteração de genes é chamado de adaptativo, dirigido e também de mutação benéfica. Independente do termo, o mecanismo é o mesmo. Mudanças evolucionárias parecem ser propositais, não aleatórias. Ou seja, nós somos mais responsáveis pela nossa evolução do que a gente pensa. Então, uma meditação, um processo de alimentação diferenciada, um processo de vibração o tempo inteiro, convivência com outras pessoas, de uma frequência vibratória de outro nível, faz com que a gente evolua, sim, biologicamente e
espiritualmente e de consciência também. Então, as duas caminham, né, para e passo, são coevoluções, né? Annie Besant também no livro que tem o nome, eu não podia deixar de falar esse é um livro que eu faço tudo, né? Estou tentando convencer a Zeneida para publicar na editora Teosófica e acho que está caminhando para isso, que é a Evolução da Vida e da Forma. Existe um livro com esse título de Annie Besant que não tem em português. E ela diz assim: no início da evolução de um sistema, o logos engendra certos arquétipos cuja subdivisão, neste caso, é equivalente à multiplicação. Então, aquilo, né? Divisão gerando multiplicação, aquilo que eu já até falei antes, por sua vez, engendra inúmeras formas que reproduzem as características do arquétipo entre uma infinidade de propriedades subalternas. Então, é o processo da evolução, de certa forma, aí presente num princípio que está dentro de nós. E nós obedecemos a esse princípio porque temos ele como poder latente dentro de nós. Então, nós temos o poder de evoluirmos a nós mesmos e até os outros que estão à nossa volta. E no âmbito cosmônico também tem uma frase nesse mesmo livro que eu já mostrei para vocês. Os próprios biólogos têm usado a palavra quântico como adjetivo para a evolução em ritmo acelerado. O ritmo acelerado pode ser bem rápido mesmo, pode ser o sintoma de saltos quânticos instantâneos. Olha aí, já também ele mostrando que dentro do nível quântico nós somos capazes também de alterar, porque a evolução, porque a evolução é quântica, mas assim, é, quântico porque a gente está usando uma linguagem da ciência comum, mas poderíamos dizer que é uma evolução etérica que atua dentro em cima do biológico, se a gente está falando de evolução da forma. Então, dentro dessa perspectiva, o quântico equivaleria ao etérico dentro da nossa visão ocultista, né? Então, é bem isso aí, corroborando a ciência, corroborando com as ideias que já fazem parte da teosofia já há algum tempo. Eu queria também não deixar de falar para vocês sobre esse autor, né, que é o James Lovelock, que fala da hipótese Gaia, da cura de um planeta, fala do planeta vivo. Ele cita o exemplo do modelo das margaridas, que ele disse que se você tem margaridas brancas e pretas só em um planeta, fazendo um modelo, né, criando um modelo de explicação para confirmar que o planeta é um ser vivo. Ele diz que você no Equador, quando você esquentar esse planeta, quando aumentar o calor desse planeta, as margaridas primeiro vão estar, as pretas se concentrando no Equador para poder elas conseguirem absorver esse calor e manter a temperatura da Terra. Depois, quando o calor aumentar, esse mesmo calor que estaria no Equador vai estar nos trópicos, e aí ele vai precisar que as brancas estejam aqui, não para absorver o calor, mas para repelir esse calor, que vai estar já em uma intensidade maior, e aí as pretas vão estar absorvendo, de certa forma, já o calor dos trópicos, que vai ser equivalente ao que estava no Equador aqui, nesse estágio do calor anterior. Porque o que eu estou querendo dizer é que esse planeta está sofrendo um aumento de calor, né, ao longo desse percurso aqui. Aí, quando chega em determinado momento, as margaridas do Equador já não sobrevivem mais, porque o calor é muito grande. Aí vão morrendo, mas o calor que vai estar nos trópicos já é o que equivalia ao Equador em determinado momento, e aí, por isso, as margaridas brancas estão aqui para poder repelir o calor, né? Refletir o calor, e como os polos já vão estar num calor equivalente ao Equador de cá do começo, elas vão estar aqui absorvendo, né? No final de tudo, ela vai ficando careca aqui no meio, não vai tendo mais nenhuma margarida no Equador, nem nos trópicos, e vai até que não tem mais nenhuma margarida. Mas nesse gráfico a gente consegue perceber, ó, que o calor vai aumentando, que é essa linha tracejada, e em determinado momento a temperatura permanece estável por causa das margaridas. Então o planeta permanece por um bom tempo com a mesma temperatura geral, final, considerando um clima, um macroclima da Terra, por causa das margaridas. Aí ele diz assim: se num modelo matemático que ele simulou num computador foi capaz de acontecer isso, imagine num planeta Terra, com toda a biosfera, com toda a biodiversidade que a gente tem no planeta, como a gente consegue fazer com que o planeta ganhe essa condição de sustentabilidade e que em algum momento vire um ser vivo. E aí a gente vai encontrar um entendimento, por exemplo, que a nossa relação com o planeta, se for uma relação benéfica, a gente evolui junto com o planeta, porque existem essas
várias formas de interagir dentro da ecologia, neutralismo, em que os dois perdem, aqui nenhum dos dois perde, mas nem ganha nem perde, né? Competição, quando os dois perdem, amensalismo, um perde, outro não acontece nada. No parasitismo, um ganha, o outro perde. Na predação, um ganha, o outro perde também, inclusive a vida, né? Inclusive. No comensalismo, um ganha, o outro não acontece nada. E na protocooperação e no mutualismo, os dois ganham. Então, o que ele está querendo dizer, de certa forma, o James Lovelock, é que se nós somos seres vivos e o planeta Terra é um ser vivo, e o que existe entre nós e o planeta Terra é uma interação já, ecológica também, e que tem que ser de protocooperação ou de mutualismo, que é uma em que os dois ganham. Então é por isso que a gente precisa buscar essa interação com a Terra, com o planeta Terra, entender o planeta como um ser vivo que está caminhando para alcançar uma consciência, e assim como o cérebro. A célula nervosa não tem consciência do que o cérebro pensa, a gente também não vai ter consciência do que o cérebro poderá ter de consciência, né, porque é algo que está acima da nossa compreensão, porque é uma macrocriatura que não tem nenhum exemplo que a gente possa dizer dentro da Terra, a não ser porque está fora da Terra, inclusive, né? Então, até a experiência do enésimo macaco, que faz com que a gente evolua por conta dessa ressonância, dessa possibilidade energética de conexão entre os seres na face da Terra, é algo que entra dentro dessa teoria. E é, Peter Russell vai além dessa hipótese Gaia, dizendo que vai chegar um momento em que nós quer dizer, que a consciência da Terra vai despertar. Então, vai haver um despertar da consciência da Terra e vai haver um cérebro global. Aí ele diz: quando aqui na Terra estiverem 24 horas por dia, 200 milhões de seres em estado de meditação, gerando uma sintonia, uma sincronicidade na frequência de Gaia, 8 ciclos por segundo, né? Toda a lógica de catástrofe se desarmará, a força de elevação em harmonia se concretizará e galgaremos a expansão e a manifestação da consciência planetária. Aí tem uma sequência que eu sugiro até que vocês vejam no YouTube, que ele mostra que o planeta, por exemplo, ele fala que assim, para que você possa ter uma célula viva, você precisa ter 10 bilhões de átomos. É uma massa crítica para um salto qualitativo acontecer. Então, é um número mágico que ele diz, 10 elevado a décima potência, né? Então, a gente tem 10 bilhões de átomos para formar uma célula viva. Você precisa de 10 bilhões de neurônios para ter um cérebro pensante. Aí ele diz que também para você ter uma Terra com consciência global é preciso das conexões que existem entre a gente na Terra, precisa ser algo na ordem de 10 bilhões. Nós não temos ainda 10 bilhões de habitantes na Terra, né? Quando tivermos 10 bilhões de habitantes, pode acontecer tanto um ponto de ruptura, ou seja, a falência total da Terra como um ser, ou a vida dela com consciência, a possibilidade da ecologia da Terra acontecer pela própria consciência da Terra, a própria Terra vai realizar sua limpeza e as coisas vão acontecer como sincronicidades que acontecem hoje já em pequenos relances aqui e ali. Mas ele diz também que se as concentrações continuarem nas cidades, vai ser como se fosse um câncer. Ele aí mostra o exemplo de uma cidade e um câncer, a figura da cidade, a figura de um câncer, para mostrar para a gente como são muito semelhantes. Quando a gente começar a se espalhar mais pela Terra e perceber que a gente precisa cuidar da Terra em toda fração de milímetro cúbico que ela tem, a gente vai entender esse processo todo da interação da gente com o planeta Terra e o processo evolutivo que pode acontecer nessa nossa interação, certo? E aí, para encerrar, eu tenho alguns pequenos textos rápidos. Primeiro, esse das cartas do Mahatma, que diz: os mundos dos efeitos não são locas ou localidades, eles são a sombra do mundo das causas, suas almas, mundos que possuem, como os homens, seus 7 princípios que se desenvolvem e crescem simultaneamente com o corpo. Desse modo, o corpo do homem está unido ao corpo do seu planeta. Então, isso aí é um pouco corroborando isso que eu falei para vocês, que não tem como a gente evoluir se não for interagindo com os outros seres, com o grande ser que é nosso planeta Terra, que é um grande logos, que é o logos planetário, né? E mais adiante com os outros logos que fazem parte da estrutura do universo e dos universos, né? Leadbeater, em Compêndio de Teosofia, diz: o fim de toda a evolução foi produzir um ego. É muito esclarecedor esse texto dele. Um ego ou alma, que seja uma manifestação da mônada. O ego, por sua vez, evolui
para isso, desce e se introduz sucessivamente num certo número de personalidades. Os homens que ainda não adquiriram essa noção consideram a personalidade como o próprio ser, por consequência, vão viver senão para ela e pautam sua existência atendendo unicamente ao que julgam seu interesse momentâneo. Em compensação, o homem que a compreende claramente vê ser a vida do ego a única coisa importante e que é para o desenvolvimento do ego que a personalidade deve ser utilizada. Fica bem claro aqui para a gente o propósito da nossa evolução e como a gente precisa caminhar para um entendimento do nosso ser mais sublime, mais sutil, porque quando a gente se identifica mais com o nosso ser verdadeiro, o nosso eu verdadeiro, e se distancia do Maya, que é o nosso corpo físico na Terra, e até os outros corpos mais densos da quaternidade, a gente consegue promover uma evolução muito maior, um entendimento, uma compreensão, um desapego em vários aspectos da nossa vida no processo evolutivo. E para fechar, eu trago esse texto de Ginarás Adasa, escrito em 1921, que ele diz: quanto mais a vida evolui, tanto mais consciência é liberada. Uma forma preenche satisfatoriamente a finalidade evolutiva quando, através dela, pode se manifestar plenamente a consciência encerrada na vida que anima. Então, é isso que nós tínhamos para falar hoje, se tiver tempo ainda, porque eu acho que eu cheguei no. Passei até um pouquinho do tempo, né? Não sei se ainda tem tempo para alguma troca. Oi. Pois então, passou um pouquinho do tempo, mas É, temos aqui no YouTube uma contribuição da Flávia Soares. Eu acho que a gente você vai falar só sobre essa para depois eu encerrar por conta do horário. do horário, certo. Ela diz o seguinte, Marcos: permita-me discordar de que a célula não tem consciência do que pensa o cérebro. A reação física, as emoções, os sentimentos, o pensamento são formas de linguagem que por si geram consciência. O que você tem a dizer? O que eu tenho a dizer é o seguinte: eu entendo que a colocação dela, quem é mesmo a pessoa? Flávia Soares. Flávia Soares. Veja, Flávia, olhe bem, são duas formas de consciência diferentes. Porque, por exemplo, o cérebro, ele quando pensa, ele tá como consequência de de todas as células nervosas que se reúnem para formar o cérebro. Então ele tem é como se fosse uma massa crítica necessária para que haja um salto qualitativo, como eu falei, para que haja a possibilidade de o pensamento acontecer. Só que cada unidade celular, ela não pensa do mesmo jeito que o cérebro, ela não consegue vislumbrar, nem consegue captar o pensamento que o cérebro consegue gerar. Ela consegue, assim, talvez, eflúvios, ideias, assim, talvez sutilezas do que o que está acontecendo naquele pensamento ali, porque não atingiu aquele alcance. Aquela mesma célula nervosa vai evoluir algum dia para ser um cérebro em algum momento. É como nós, em algum momento, não temos consciência do todo, temos consciência de parte do todo. Agora, a célula nervosa também tem consciência. Não tirei a consciência da célula nervosa, não. Só que ela não tem a consciência do que o cérebro está pensando. Então, se o cérebro está pensando, por exemplo, estou com fome, quero me almoçar, etc. É como um exemplo que eu não dei, que eu acho bem interessante, da célula do estômago, né? A célula do estômago tem fome, aí o que acontece? Ela manda um aviso, vou resumir bem rapidinho para não demorar muito. Ela tem fome, ela manda um aviso que vai, percorre tudo lá, o suco gástrico vai aparecer, a pessoa tem fome, aí vai, diz, poxa, eu estou com fome, é o pensamento que vai no cérebro. Aí a pessoa vai lá, come alguma coisa, aquela comida vai, penetra lá no organismo, vai se subdividindo, quebrando, até virar uma moléculazinha, chega lá no estômago, e vira uma subdivisão, outra subdivisão química, chega até a célula do estômago e aí alimenta a célula do estômago. Aí a célula do estômago vai dizer assim: "Ih, eu pensei numa comida, a comida apareceu." Né? Uma sincronicidade que é como a gente vive algumas sincronicidades aqui na Terra e não percebe. Então é uma coisa um pouco por aí. Tipo assim, a pessoa pensa que foi um passe de mágica porque não conhece todo o processo que aconteceu ali para chegar até lá. Nós que somos espiritualistas temos uns vislumbres de como esse processo se dá, mas não temos plena consciência de como eles se dão mesmo, exatamente. Mas temos pequenos vislumbres, mas não temos ideia de tudo o que acontece em níveis mais
sutis. Então, é mais ou menos isso que eu quis dizer, né? E não sei se respondi, não sei se é bem por aí que também a pessoa acredita, ou se ainda continua discordando, mas tudo bem, é só porque é uma maneira de entender, né? Certo, Marcos. O Jacó levantou a mão. Jacó, seja Eu serei preciso. super breve. É porque quando ele falou que a célula tinha a, a memória, raciocínio, né? Eu coloquei um pequeno texto aqui no Zoom, né? Que a gente, como espiritualista esotérico, né? No divinismo, a gente estudei isso faz uns 20 anos. Que o átomo psíquico ele tem uma estrutura, ele tem uma partícula chamada percepto e um intelecto. O percepto analisa o que está acontecendo, o intelecto guarda, e ele existe, tem uma comunicação, inclusive ele tem um sistema de comunicação entre o físico e o espiritual e o mental, né? Ou seja, os que a menina colocou agora há pouco aí, se você descer um pouco mais, até os átomos do pensamento tem essa concepção, tem essa estrutura. Mas o que eu estou querendo dizer é que são níveis diferentes de consciência. Não, sem O nível de dúvida. consciência do átomo, o nível de consciência da célula, o nível de consciência de um tecido, de um órgão, vai aumentando à medida que você vai agregando a complexidade, porque você vai tendo coexistências também mais complexas, né, em níveis mais sutis, astral, mental, etc. E aí vai tendo condições de estrutura física para poder essa consciência se manifestar. Então, o que eu estou querendo dizer, em outras palavras, é que o cérebro de um elefante tem condições de captar coisas, perceber coisas, realizar coisas, mas ainda tem limitações. O cérebro humano, por mais que o cérebro do elefante seja enorme, gigantesco, ele não consegue ter um nível de consciência ainda que o ser humano consegue. Assim como o cérebro de uma formiga e tudo mais, né? Então, por aí vai. Ok, meu querido. Mas é isso Ah, aí, mas eu não estou discordando, não, eu quero deixar bem claro, Não, só estou eu entendi, Jacó. incrementando, né, Eu colocando entendi, mais uma Jacó. pedrinha nessa construção. E Certo. obrigado aí, maravilha, adorei. Nossa Senhora, para mim foi uma coisa meio inesperada, surpreendente. Obrigado. Obrigado a você. Marcos, Oi. a Flávia agradece, né, a tua resposta e muitos participantes do YouTube também estão agradecidos pelos ensinamentos de hoje e agradecem do fundo do coração. Então, eu passo para você fazer suas considerações finais e, se quiser fazer o encerramento com uma breve oração, estamos prontos. Então, eu agradeço a todos que participaram, agradeço muitíssimo mesmo, foi uma experiência muito boa, como sempre é, estar aqui com vocês, almas que corroboram das mesmas ideias que a gente aprende junto. Então, vamos novamente respirar fundo e fazer todo o possível para sintonizar com algo que há de mais sutil dentro de nós, buscando os sentimentos mais nobres, as intuições mais grandiosas, entendendo que nessa ideia que existe um pai, um filho e uma manifestação no mundo, um mundo biológico, um mundo espiritual, uma vida, uma forma, podemos pedir a nosso Pai Celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória, a esperança, a luz que nunca se apaga e o amor que nunca se cansa. Dá-nos força para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros dos teus ensinamentos, do teu ensinamento redentor. Que a paz esteja com todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Obrigada, Marcos. A Sociedade Teosófica agradece, do fundo do coração, o seu pronunciamento no dia de hoje, tantos ensinamentos profundos, e dessa forma nós agradecemos também os irmãos que estão nos assistindo no YouTube, os irmãos que estão aqui na sala do Zoom. Reiteramos nosso convite para que estejam conosco
amanhã também, na sala da doutrina secreta, para que possamos aprender um pouco mais com essa ideia, né, teosófica da gente poder desenvolver essa sapiência, essa sabedoria, que foi a grande missão de Blavatsky, né? Poder proporcionar para a humanidade essa libertação da mente tão apegada à forma, e que a gente possa desenvolver esse trabalho a contento. Tenham todos um bom descanso e uma bela noite. Boa noite a todos.